Sequência, então, ainda falando da injúria, né? No vídeo anterior estávamos discorrendo, trabalhando o crime de injúria, artigo 140, falamos do parágrafo 1º, vamos dar sequência aí analisando o parágrafo 2º, onde nós temos a chamada injúria real. Então, o que diz o parágrafo 2º do artigo 140 do Código Penal? Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Então vamos lá, vamos fazer uma análise desse parágrafo 2º para avançarmos aí no término do crime de injúria. Veja, o parágrafo 2º nada mais é do que uma forma qualificada de injúria, tá? Forma qualificada de injúria, onde a ofensa à vítima se dá por meio, conforme nós verificamos, de uma agressão, tá? O legislador diz que a injúria consiste em violência ou vias de fato. Quando ele menciona violência, ele está se referindo à lesão corporal, tá? Quando ele diz vias de fato, ele está se referindo à contravenção penal lá do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688. Então, a violência, se a injúria consiste em violência, ele está dizendo, se a injúria resulta de uma lesão corporal, crime, artigo 129 do Código Penal, ou ainda que ela resulte numa vias de fato, contravenção penal, Decreto-Lei 3.688/41, que por sua natureza ou pelo meio empregado, pela natureza ou pelo meio empregado, acaba sendo considerada essa injúria como aviltante, ou seja, humilhante, colocar o indivíduo numa situação abaixo das demais. Por isso, ser ela considerada pela doutrina como uma injúria qualificada, tá? Utiliza-se então de lesão corporal ou de vias de fato, conforme mencionado no próprio parágrafo 2º pelo legislador. Então veja, para haver a injúria real do parágrafo 2º, a agressão, ou seja, a lesão corporal ou as vias de fato, as duas são comportamentos agressivos do sujeito ativo em relação à vítima, tá? Essa agressão, ela deve ser sempre em razão da natureza do ato, parte final do parágrafo 2º, da natureza do ato ou do meio empregado. Então veja, injúria considerada e qualificada por ser ofensiva em decorrência de uma lesão corporal ou de uma vias de fato, levando em consideração a natureza do ato. Ato está relacionado à conduta, ao comportamento do sujeito ativo. Então veja, se a conduta da pessoa visando ofender a dignidade ou o decoro da vítima for aviltante, humilhante, fora daquele padrão de normalidade, essa injúria é real, portanto qualificada. Exemplo, você raspa o cabelo da vítima, tá? Já vi bastante isso, né? A mulher tomava conhecimento que a vizinha ou a então amiga era a amante do marido. Aí ela ia lá e pegava lá uma tesoura ou uma maquininha de cortar cabelo e arrastava a amante pelos cabelos em via pública e passava a tesoura no cabelo dessa pessoa. Isso é uma forma de injúria real. É para humilhar. Olha, você saiu com meu marido, está aí o resultado desse seu comportamento. Portanto, a finalidade é aviltante, é humilhar em público aquela pessoa, colocá-la numa situação extremamente pejorativa, divulgar para todos e por um grande período de tempo o ato que ela considerou não admitido, tá? Então, esbofetear em público, tá?
você é um porcaria, tão porcaria que é o que eu faço com você. E estapeia o indivíduo na frente de outras pessoas. O cuspir no rosto, veja que são condutas, são atos, tá, considerados aviltantes e resultantes de uma violência. Não há dúvida nenhuma quanto a essas situações. Você cuspir em alguém é um ato de violência. Ah, você não lesionou, por isso que o legislador menciona vias de fato. Ela se encontra adequação lá no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. Ou então, colocar a vítima no chão e subir sobre o corpo dela e cavalgar, tá? É uma forma de humilhação, tá? Como se fosse um animal, portanto, aviltante, e esses comportamentos eles estão relacionados à sua natureza, ou seja, a natureza da conduta, a natureza do ato. Por isso o legislador diz lá, se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza, ou seja, natureza da conduta, natureza do ato, tá? Ou pelo meio empregado, se considerem humilhantes, aviltantes, tá? Então, segunda situação aí, pelo meio empregado, tá? Agora, o meio empregado para humilhar, para ofender, também é humilhante. Portanto, injúria real. Parágrafo 2º, com uma pena maior, de 3 meses a 1 ano. Tá? Agora, o meio empregado, ele consiste em instrumentos utilizados. Tá? Meio empregado é um instrumento utilizado para ofender e, ao mesmo tempo, humilhar a pessoa. Por exemplo, atirar na pessoa ovos. Quer mais humilhante do que isso, além de ofensivo? Portanto, tirar ovos, atirar tomate podre, atirar estrume de animal, tá? Enfim, lançar bolo no rosto de alguém. São essas condições consideradas aí aviltantes, e se tem como finalidade a ofensa, é óbvio que nós estamos diante de uma injúria, e essa injúria não é comum, é chamada injúria real, parágrafo 2º do Código Penal, tá bom? Do artigo 140 do Código Penal. Uma observaçãozinha importante, tá? Se deste ato, que a conduta, a finalidade é injuriar, ofender, mas ocorre a lesão corporal, diz lá o parágrafo 2º, ó, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além. Portanto, nós estamos diante de um concurso de crimes, além da pena correspondente à violência. Olha que interessante, a violência, seja ela por uma lesão corporal ou por uma via de fato, ela já torna o preceito sancionador, o preceito secundário da injúria real, do parágrafo 2º, maior no mínimo e no máximo em relação ao tipo fundamental, e o legislador ainda determina que se some a isso a pena da lesão corporal ou da vias de fato. Tá? Portanto, haverá aí nesta situação um concurso material de crimes. O indivíduo vai responder pela injúria do parágrafo 2º mais a lesão corporal, tá? Por determinação do preceito sancionador do parágrafo 2º, ok? É isso em relação à injúria real. Importante, injúria real, atentem-se a ela. No parágrafo 3º, o legislador insere uma outra forma de injúria. Agora não é mais a real, e sim a injúria racial ou injúria preconceituosa. Então, vamos dar uma analisadinha aqui no parágrafo 3º. O legislador diz assim, ó, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Por isso, racial ou preconceituosa, que o legislador insere 2 situações. Primeiro, se a injúria consiste na utilização de elementos relacionados à raça, à cor, à etnia, religião, portanto, agora a racial. E a preconceituosa é quando se refere à pessoa idosa ou deficiente. Então, são duas situações distintas
dentro do parágrafo 2º. E por isso a pena de reclusão, que é a maior do artigo 140, de 1 a 3 anos e multa. Tá bom? Então, a racial, ela está relacionada à raça, à cor, à etnia, religião e origem. A preconceituosa está relacionada à pessoa idosa ou deficiente, tá bom? Então, veja, na racial, veja como é importante, e atentem-se a isso, na racial, para o crime ocorrer, tá? Não é suficiente, e atentem-se bastante a essa situação, você chamar a pessoa por essa situação, por essa condição. Então você vira para a pessoa e fala, ô japa, né? Ô turco, né? Ô português, ô baiano, ô crente, tá? Não é isso que caracteriza a injúria real. Isso pode até ser injúria, dependendo do contexto em que está inserido, mas ela não é considerada a racial, tá? É preciso que, além de você usar esses termos, que dentro de um contexto pode ser considerado pejorativo, humilhante, ofensivo, tá? É preciso que a pessoa assim o faça com a intenção, com o dolo de diminuir a vítima. Tá? Portanto, é um conceito moral. E esse conceito moral é que é tido como ofensivo. Então, não basta eu me referir à pessoa com esses apelidos, entre aspas. Tá? Então, por exemplo, eu preciso demonstrar, ter o dolo de chamar a pessoa, por exemplo, como sendo português, levando em consideração que ele tem um grau de inteligência menor do que os demais. Essa é a condição. Preciso chamar o indivíduo de preto, levando em consideração ou com intenção de diminuí-lo, de rebaixá-lo. Tá? Ele é preto e por isso ele não tem o mesmo padrão econômico ou cultural dos demais, o que não é verdade, o que não é real. O indivíduo é japa, a japa não faz parte aqui do nosso país, portanto, ele precisa ser, ele tem que estar sempre a um grau abaixo dos brasileiros. Essa é a condição, é aí que nós temos a chamada injúria racial, tá bom? Sem essa condição, o crime pode até ser de injúria, lá do artigo 140 caput, tá? Se tiver como finalidade ofender e não diminuir, só ofender. A injúria é racial se a intenção é ofender e ao mesmo tempo diminuir a pessoa. Aí nós saímos lá do caput e caímos aqui no parágrafo 3º, tá? E se você chamar a pessoa por esses apelidos e você não tem intenção nem de ofender, nem de diminuir, tá? Mas às vezes até de demonstrar carinho, porque é amigo e etc., aí o fato é atípico. Então você tem um amigo que ele é negro e você chama ele de negão. Ô negão, ou seja, ele é conhecido no meio social como negão. Aí não é ofensivo, muito menos humilhante. Tá? O indivíduo é conhecido como português, portanto, ô Portuga. Você chegar na cidade e perguntar o nome dele, ninguém sabe. Fala, você conhece fulano de tal? Não, eu não conheço. Falaram para mim que diz que aquele é conhecido como Portugal, Portuga, tal, Portuga eu sei quem é. Veja que não há injúria nessa situação. Tá? Ele admite essa denominação que foi dada a ele. Isso é colocado a ele como algo carinhoso. Portanto, não há a intenção nem de ofender, muito menos de humilhar. Se a intenção for só ofender e chamar por esses nomes, aí então você está cometendo o crime de injúria. Se a intenção for ofender e ao mesmo tempo rebaixá-lo, com o dolo de humilhá-lo, rebaixá-lo, aí nós temos a injúria racial. Essa é a diferença de uma coisa para outra, tá bom? A injúria também, a injúria racial, tá? Ela difere do crime de racismo. Isso é importante também. A gente ouve muito isso nos telejornais, né? Principalmente agora, com essa questão que ocorreu lá nos Estados Unidos, está se debatendo bastante essa situação. Então veja, o racismo ele vem lá na lei 9.459 de 97. Tá? E há diferença de racismo para injúria racial.
Tá? Isso é muito comum. Então veja, recentemente uma pessoa procurou o plantão dizendo o seguinte, que ela estava trabalhando na rua, na antiga Zona Azul aí, né, da cidade, e ela estava colocando um aviso que a pessoa não tinha efetuado o pagamento para estacionar o veículo ali. E o veículo pertencia a um comerciante. E ela, como ela era uma funcionária nova, né, estava começando a trabalhar nessa empresa, ela não tinha conhecimento que naquele trecho ali houve um deslocamento da rua, né? Os próprios comerciantes se uniram há muitos anos atrás e fizeram um recuo ali da rua, de forma que eles vinham e estacionavam na sequência do tráfego, né? Estacionavam um atrás do outro, que era o suficiente para cada um dos comerciantes. Portanto, era como se fosse uma garagem do comércio de cada um deles. E ali não se aplicava o pagamento da Zona Azul, porque era uma área considerada quase que privativa, né? E essa funcionária não sabia dessa condição, e ela passou todos os carros ali que estavam ali, e ela fez a notificaçãozinha para o pagamento. E um dos comerciantes, que foi do carro notificado, saiu, e como ela era negra, ele teria dito, segundo ela, que ela estava fazendo aquilo porque ela realmente era uma burra, e burra por causa da cor dela. Agora, a situação era de injúria racial, pelo que ela narrou. No final não se provou absolutamente nada disso, mas a narrativa dela é de que ela foi ofendida e ao mesmo tempo humilhada. É como se ele dissesse: todos os demais fiscais aí da empresa sabem que aqui não é local de atuação. Você não sabe porque é negra, ou seja, você é mais burra do que a normalidade. Essa foi a condição imposta quando da notícia. Mas depois, na verdade, ficou demonstrado que houve exagero. A própria pessoa, as pessoas que ela rolou como testemunha dela não reafirmaram a notícia por ela trazida. Mas se isso ocorresse, nós estaríamos diante de uma injúria racial. Essa é a diferença. E não de racismo, porque quando ela levou a notícia, ela disse: eu sofri racismo. Tá? Quando, na verdade, o racismo é uma outra situação. Então, veja, no racismo, precisa que a ofensa seja direcionada a todos de certa raça, de certa religião, de certa cor, a todos. Tá? Então, a princípio, essa é a primeira situação, é a primeira diferença. Na injúria, não. Na injúria, a ofensa é a uma pessoa determinada ou a um grupo pequeno de pessoas determinadas. Primeira diferença. No racismo, a pessoa visa humilhar, ofender, menosprezar, rebaixar toda a raça, todos da cor, todos da religião, todos da etnia, todos da origem, por exemplo. Tá? Então, todos os turcos são, enfim, aí indica lá a ofensa, com a intenção de humilhar. Essa é a primeira diferença. Já é distinto de você falar fulano de tal turco, ou o turco tal, e indicar a pessoa. Estou diante de uma injúria. Essa é a primeira distinção entre o racismo e a injúria. Segunda distinção: o racismo o ato ele é discriminatório. No racismo, o ato é discriminatório. Na injúria, o ato é ofensivo. Essa é a segunda distinção e a mais relevante, a mais importante. Então veja, quando que um ato é considerado discriminatório? Por exemplo, eu impedir que a pessoa adentre num determinado local em decorrência da cor ou da religião dela, ou da origem dela. Aí eu estou diante de um racismo e não de uma injúria. Por exemplo, a pessoa chega num restaurante, ela é barrada na porta e aí diz: olha, você não pode ingressar neste restaurante. A pessoa fala: por que eu não posso? Porque aqui preto não entra. Agora é racismo. Agora eu não estou mais diante de uma injúria racial. Agora o ato foi discriminatório. Ou aqui não entram católicos, ou aqui não entram evangélicos. Tá? Veja que eu estou me direcionando a todos. Quando a pessoa vira para o negro e diz: olha,
você não pode entrar. Aí a pessoa vira e fala assim, eu não posso entrar por quê? Ele não está dizendo, você não pode entrar porque você é preto. Ele está dizendo, no nosso restaurante, pretos não entram. Ou seja, geral. Estou indicando todos, estou me referindo a todos. Eu estou dizendo, não é só você, qualquer pessoa preta que chegar aqui não vai entrar. Portanto, o ato é discriminatório, não é ofensivo, tá bom? Essa é a condição, esse é o detalhe, tá? Por isso que tem aquela discussão lá, se seria racismo ou não racismo, aquela questão de cotas para o ingresso de negros numa universidade. Tá? Exatamente por causa dessa diferença aqui presente, tá bom? Já a injúria, né, o ato não é discriminatório, na injúria o ato é ofensivo, tá? Portanto, direcionado só àquela pessoa. Ah, você é um negro safado, você é um evangélico sem vergonha, você é um católico malandro, e assim sucessivamente. Tá? Acho que deu para vocês entenderem aí a diferença de uma coisa e da outra. E ainda dentro do parágrafo 3º, nós temos a chamada injúria preconceituosa, aquela voltada à idade ou à deficiência da pessoa. Portanto, aqui só configura o crime de injúria se a ofensa for referente a essa condição pessoal da vítima. Tá? Então, significa que a vítima precisa ser uma pessoa idosa, a vítima precisa ser deficiente. Tá? Essa é a situação. Portanto, é voltado para a condição daquela pessoa, condição essa que o legislador indica, só se for em decorrência da idade, por ser ela idosa ou por ser ela deficiente. Então, exemplo, eu viro uma determinada pessoa e aí estou diante de uma injúria preconceituosa, falar, sai para lá, você é um velho esclerosado. Pronto, velho esclerosado, e a pessoa realmente é velha. Tá? O que é o velho para o direito ainda hoje? É aquela que tem 60 ou mais anos de idade. Então, a pessoa tem lá 70 anos de idade, tá? Não é esclerosado coisa nenhuma, com 70 anos de idade uma pessoa não é esclerosada, e aí, como forma de ofender a sua honra, ou a sua dignidade, ou o seu decoro, que é a sua honra, a pessoa vira e fala assim, sai para lá, pai, você é um velho esclerosado. Pronto, estou diante de uma injúria preconceituosa lá do parágrafo 3º. Ou, que vocês já ouviram bastante, você é um velho babão. Tá? É a mesma situação. Sai para lá, ô seu Matusalém. Tá? Portanto, essas são as situações exemplificativas de injúria preconceituosa pela idade da vítima. Tá? E a pela deficiência. Tá? Agora, vocês já ouviram isso várias vezes, né? Eu já trabalhei com essa situação também inúmeras vezes. A pessoa, por exemplo, não tem um braço, né? Perdeu o braço ou parte do braço, e aí, num determinado local que ela chega, num comércio, ou até mesmo na rua, ou num acidente de trânsito que ela está envolvida e etc., a outra pessoa, visando humilhá-la, ofendê-la, e ele fala assim para ela, sai para lá, ô toco. Toco porque não tem uma parte do corpo. Tá? O toco seria uma injúria preconceituosa. Ou a pessoa tem uma deficiência na perna, uma perna mais curta do que a outra, tá? E ela, ao caminhar, ela realiza aquele movimento de, tá fundo, tá raso, né? Que é o que as pessoas dizem. E aí, pelo fato dela mancar, né? Porque ter uma perna diferente da outra em relação ao comprimento, você o denomina de ponto e vírgula. Sai para lá o ponto e vírgula. Ô, ponto e vírgula, vem aqui. Tá? Essas são as situações características e mais comuns de injúria preconceituosa. Ok, pessoal? Parágrafo 3º encerrado. Encerramos também o crime de injúria. Já falamos da calúnia, falamos da difamação, concluímos aqui a injúria. Agora vamos tratar de alguns dispositivos que se referem a esses crimes que nós mencionamos. Então não dá para ficar tratando desses dispositivos de crime por crime, porque aí a gente fica repetindo. O legislador já fez isso, inseriu do 141 em diante. Então vamos fazer uma análise aí dessas disposições em comum porque cabível a todos os crimes,
com algumas exceções que nós vamos tratar aqui. Então, você vai lá no artigo 141 do Código Penal, diz lá, disposições comuns. Tá? As penas cominadas neste capítulo e não neste título, tá bom? Então, se ele está se referindo a este capítulo, ele está se referindo a qual capítulo? Ao capítulo 5º do Código Penal. E quais são os crimes inseridos no capítulo 5º do Código Penal? Calúnia, difamação e injúria. Portanto, o artigo 141 é aplicado para os 3 crimes inseridos dentro do capítulo 5º, porque nós só temos eles, tá? Então, cuidado com isso, não se aplica as disposições do artigo 141 para outros crimes a não ser esses 3, porque o legislador é específico, ele diz as penas cominadas neste capítulo, tá? Portanto, neste capítulo, capítulo 5º do Código Penal, aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido, ou seja, se a calúnia, a difamação ou a injúria é cometida. E aí vem inciso 1, e nós vamos fazer um comentáriozinho rápido sobre cada um deles, contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Inciso 2, contra funcionário público, vírgulazinha, em razão de suas funções. Inciso 3, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a indagação, a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Inciso 4, contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Parágrafo 1º, se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Vamos fazer uma análise rapidinha, tá? Porque ele é simples de entender dessas disposições aí do artigo 141 do Código Penal. Então, nós estamos diante de uma situação de aumento de pena, tá? Portanto, nós estamos diante de uma majorante aplicada à calúnia, à difamação e à injúria, por determinação dessa norma extensiva que vem lá no artigo 141 do Código Penal, tá? Então, vamos lá. O legislador vai lá e diz que aplica-se o aumento de 1/3 da pena se a vítima da calúnia, da difamação ou da injúria for o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Pessoal, você vai virar e vai falar o seguinte, olha, mas eu acho que aqui a lei está sendo preconceituosa, né? Porque se a honra ela é objetiva ou subjetiva, né? Objetiva na calúnia e na difamação, subjetiva na injúria, e todos os seres humanos, todas as pessoas têm honra, ainda aqueles considerados desonrados podem ser vítima desses crimes, né? Porque apesar de você ter perdido a sua honra, sempre lhe resta um resquício de honra na sua vida como pessoa, você ainda como ser humano, portanto vivo, é óbvio, né? E por que o presidente da República também é uma pessoa, também é um ser humano, e os chefes de governo estrangeiro, e aí depende muito se o governo estrangeiro, o sistema é o presidencialismo ou se não é o presidencialismo. Então, chefe de governo às vezes pode ser o primeiro-ministro, pode ser o rei, a rainha, depende do sistema aí adotado no país, tá? Então, no Brasil, como é o presidencial, inseriu aí o presidente da República. Então, veja, não é porque hoje, né, Bolsonaro, a honra dele é diferenciada da honra dos demais. Não se aumenta a pena em decorrência da pessoa presidente da República, mas sim em decorrência do cargo que ele ocupa, e sim em decorrência do que ele representa. Um presidente da República ou um chefe de governo estrangeiro, ele representa toda a nação, ele representa todas as pessoas do país que ele governa. Portanto, a justificativa para o aumento da pena é em decorrência do que ele representa, de quem ele representa, e não em decorrência da pessoa em si, ok? Porque é óbvio, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro,
atual hoje, né? Portanto, ele tem a honra idêntica à minha, a de vocês e assim sucessivamente. Mas pelo cargo que ele ocupa, é óbvio que ele nos representa e, portanto, justificada o aumento da pena aí nessas condições. Inciso 2, contra o funcionário público. Você vai fazer a mesma análise. Opa, mas pera lá, o funcionário público é diferente do não funcionário público? Não, não é essa situação também. Tanto é que o legislador vai lá e diz, contra o funcionário público, não pelo fato dele ser funcionário público, mas sim por causa da função. É o mesmo raciocínio, contra o funcionário público em razão da função. Olha a observação e atentem-se a isso. Veja que o legislador não colocou contra o funcionário público no exercício da função. No exercício da função significa quando a pessoa está exercendo-a, trabalhando no seu turno, no seu horário de expediente. Fora dali, não se aplicaria o crime. Aqui não é isso, não é no exercício da função. Então o legislador vai lá e diz, contra o funcionário público em razão da função. Portanto, deve haver esse nexo causal entre a ofensa e a função desempenhada, ainda que em momento de folga ou fora do horário de serviço. Então veja, eu sou funcionário público, ok? Sou funcionário público, estou em férias, né? E alguém me ofendeu vinculando essa ofensa ao cargo que eu ocupo, à função que eu desempenho. Ainda que eu esteja de férias, de licença-prêmio, enfim, não importa. Se essa ofensa foi vinculada à minha função, ela ocorreu em razão da função, anexo causal entre uma coisa e a outra. Aqui não importa se eu estou exercendo-a efetivamente, se eu estou lá no meu dia de trabalho, eu só estou no meu dia de folga, de férias, se é um final de semana, se é um feriado, se eu não estou trabalhando naquele momento. Se a ofensa for vinculada à função, aí sim há o aumento da pena de 1/3, tá? Então, por exemplo, você virar e falar o seguinte, você é delegado de polícia, então, se você é delegado de polícia, você é um ladrão, porque os delegados de polícia são ladrões. Pronto, agora estou vinculando a ofensa à função que aquela pessoa exerce. Você é fiscal de renda? Nossa, fiscal de renda é ladrão, né? Então você também é um ladrão. Olha o vínculo, olha o nexo causal da ofensa ao cargo, à função que a pessoa desempenha. É nessa condição, tá? Porque agora você está menosprezando não só a pessoa, está ofendendo não só a pessoa, mas está ofendendo aquela função e provavelmente aquele cargo também. Daí a justificativa do aumento, tá bom? Então veja, perguntinha que cai. Há o aumento da pena, ainda que o funcionário esteja aposentado ou desligado do cargo? Não, né, pessoal? Se ele estiver em férias, se ele estiver de folga, tudo bem. Aí ele continua sendo funcionário público. A partir do momento que você se desliga do cargo, tá? Ou que você aposenta, você não é mais funcionário público. Tá? Se você não é mais funcionário público, não incide o aumento de pena na hipótese da ofensa. Tanto é que você, por exemplo, é funcionário público lá da Secretaria de Segurança Pública, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, a partir do momento em que você se aposenta e você ligar lá na Secretaria da Segurança Pública, da Administração, da Fazenda, da Saúde, da Educação, a pessoa vai falar assim, olha, não temos mais nada seu aqui. Tá? Sua documentação não mais existe nessa secretaria, ou seja, você não é mais funcionário público. Você sai dali e vai lá para SPPrev, para o INSS, enfim, sei lá qual é o teu setor aí de aposentadoria, mas você sai de um setor e vai para o outro, e aí você não é mais funcionário público, aí não incide o aumento de pena. Tá? Inciso 3º, ou a terceira condição aí, né? Se a ofensa ocorre aí na presença de várias pessoas. Então veja, cuidado com isso. O legislador usou presença. Não significa nos dias atuais, entendimento pacificado já, tá? Que precisa as pessoas se fazerem presentes fisicamente. Tá? Hoje é perfeitamente possível que isso aconteça
tá? Se a pessoa toma conhecimento da ofensa, por exemplo, por via internet. Então, fisicamente ela está ausente, mas pela situação aí que nós temos hoje das conexões digitais, o presença também inclui essa situação. A pessoa tomou conhecimento, mas estava lá num grupo, num chat, e um ofendeu o outro no grupo de chat. Um estava aqui, outro em São Paulo, outro... Então não incide o aumento, porque não estava na presença. Incide o aumento, sim. O presença tem esse significado bastante ampliativo aí nos dias atuais. Tá? Hoje as pessoas se comunicam muito mais desta forma, como nós estamos fazendo aqui agora, nesse exato momento. Portanto, é como se estivéssemos todos presentes no mesmo local, no mesmo ambiente. Ofensa na presença de várias pessoas. E aí você vai questionar de novo, quantas são necessárias? Pessoal, no direito, já falamos sobre isso em algumas oportunidades no passado. No direito, quando o legislador se contenta com 2 pessoas, ele o faz expressamente. Tá? Significa que várias pessoas, obrigatoriamente, precisa ser mais de 2. Logo, várias pessoas aí, também entendimento pacificado, é que precisa de no mínimo 3. 3 ou mais são consideradas várias pessoas. Se o legislador quisesse na presença de 2, ele o faria. Como, por exemplo, ó, você pega lá o artigo 155, deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho, só para eu passar para vocês a condição. Se você pega lá o parágrafo 155, o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º, é fácil que é tudo quarto, né? 155, parágrafo 4º, inciso 4º. O legislador diz, ó, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Vai lá no parágrafo 4º, a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Vai no inciso 4º, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Portanto, quando o legislador admite 2 pessoas, ele o faz expressamente. Isso, pessoal, se repete em vários outros dispositivos, porque não é só nesse, para deixar claro que quando a quantidade mínima são 2, o legislador o faz. Se você observar o 157, que está aí pertinho do que nós lemos para vocês, parágrafo 2º, inciso 2, você tem a mesma condição. Se você for lá no 126, inciso 1, você tem a mesma condição. Se você for analisando e observando alguns outros dispositivos, você vai ver quando ele se contenta com 2 pessoas, quando ele quer no mínimo 2 pessoas, ele expressa isso, tá? Se ele não expressou, ele usou várias pessoas, ele está dizendo 3 ou mais, ok? Tranquilo? Essa é a observaçãozinha, tá? E a doutrina e a jurisprudência também é pacífica na situação, pacífica sim, na sua maioria, tá? Tem alguns doutrinadores minoritários que não concordam, mas vamos falar aqui do que predomina, tá? Que não é computado nesse número mínimo de pessoas, não entra no cômputo o autor da ofensa, tá? Ou os coautores da ofensa e as pessoas que não entendem a ofensa. Tá? Então, por exemplo, houve a ofensa, tá? Tínhamos 2 pessoas maiores de idade e um bebê. Tá? Então tinham 3 pessoas, porque o bebê é pessoa. Não, o entendimento é que o autor da ofensa não entra no cômputo. Se tem 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo ofendendo, são coautores, também exclui a contagem. Então eu preciso ter o autor ou os coautores, a vítima e pelo menos mais 3 pessoas além desses. Não computando aí o autor, os coautores, e se eu tiver lá 2 ou 3 bebês, 2 ou 3 crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos que não conseguem compreender o significado daquela palavra, é óbvio que não entra no cômputo determinado pelo legislador para a condição imposta no 141, que é o aumento da pena, tá bom? Isso é importante. A outra situação aí é meio que facilite a divulgação. Então veja, dentro desse dispositivo eu ainda tenho, além na presença de várias pessoas, meio que facilite a divulgação. O que o legislador, qual a justificativa para o aumento da pena? É que quanto mais pessoas ao mesmo tempo tomando conhecimento, mais essa ofensa
vai se espalhar, porque aí vai se replicando isso. É por isso que se justifica o aumento aí de 1/3. Então, meio que facilite a divulgação, a panfletagem, a fixar faixas, bota numa via pública uma faixa lá, ofendendo uma pessoa. Todo mundo que passa ali vai tomar conhecimento, e aí já manda mensagem, já tira foto, já... Enfim, a divulgação, o disseminar é muito rápido quanto a isso. Por isso que justifica esse aumento. E aí depois até a pessoa solucionar isso tudo, reduzir isso tudo, não vai conseguir fazer mais. Daí a justificativa. Então, panfletar as vias públicas, a fixar faixa, divulgar em sites, são hipóteses que gera ir lá na imprensa e realizar isso, se bem que nós temos a lei de imprensa, a situação é diferente. Mas são essas hipóteses, o que dissemina, acaba disseminando rapidamente. E a última condição aí é se for contra a injúria, a calúnia ou a difamação contra a pessoa maior de 60. Cuidado, tá? Agora, ela precisa ter mais de 60. Se tem 60, não incide o aumento. Não se aplica aqui, literalmente, o que é considerado idoso para o próprio Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, o legislador diz 60 ou mais anos. Aqui o legislador, no inciso do artigo 141, ele diz contra a pessoa maior de 60. Portanto, aqui, na data do aniversário dela, não incide o aumento. Tem que ser a partir do dia seguinte, do dia posterior. Maior de 60 anos ou portadora de deficiência. Nessa situação aqui, basta que a vítima esteja numa dessas duas situações. Ou ela é idosa ou ela é deficiente. Aqui não se exige nenhuma outra condição a não ser isso. Basta fazer a prova que a pessoa tem mais de 60 anos ou que a pessoa é portadora de uma deficiência, que já é suficiente. E o que é importante aqui, ó, cuidado, tá? Isso cai demais, tá? Cai demais. No artigo 141, neste último inciso, no inciso 4º do artigo 141, relacionado ao aumento de 1/3 da pena, vou ler de novo para que vocês anotem isso aí, façam uma observaçãozinha disso aí, para vocês não errarem, porque é isso que vai ser pedido, tanto na nossa avaliação, caso esse questionamento ocorra, como em concurso, em exame de OAB. Olha o que diz o inciso 4º, contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, vírgula, exceto no caso de injúria. Significa que o inciso 4º, pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, vai incidir o aumento de 1/3 da pena se a ofensa for relacionada a calúnia e difamação. Se for um crime de injúria e a pessoa tem mais de 60 anos ou é deficiente, não há o aumento de pena inserido aí, porque o legislador faz uma ressalva na partezinha final do inciso 4º do artigo 141, tá bom? Cuidado com isso. Parágrafo 1º, para a gente encerrar o 141. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aí o aumento não é de 1/3 e aplica-se a pena nessa situação em dobro. Portanto, aí nós estamos diante de um crime de concurso necessário. Por que concurso necessário? Se é mediante paga, tem alguém que pagou. Se é mediante promessa de recompensa, tem alguém que prometeu. Portanto, vai haver aquela pessoa que ofende e vai haver aquele que pagou para que a pessoa ofendesse ou que recompensou para que a pessoa ofendesse. Logo, eu vou ter pelo menos 2 pessoas. Eu vou ter um concurso necessário de pessoas para a prática desses crimes. E aqui o parágrafo 1º incide nos 3 crimes, que o legislador não faz nenhuma ressalva a nenhum deles, portanto você segue o que determina o caput do artigo 141. A única ressalva é no finalzinho do inciso 4º, ressalvando a injúria quando a pessoa é maior de 60 anos ou portadora de uma deficiência. Tá bom? Encerramos o 140 e encerramos o 141. Já voltamos na sequência com o 142 e seguintes.